Saúde, povo de Deus, na mais doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu venho através desse vídeo, que a nossa igreja ficou fechada agora por um tempo, para os irmãos ficarem a par dos acontecimentos e não gostaria que os irmãos tomassem também nenhuma posição contrária, porque geralmente a gente fica com uma certa dúvida referente às coisas que estão acontecendo. Por que Covid-19 pega na pessoa que está no mundo, pega naquele que está na igreja, pega aquele que faz coisa certa, pega nas que faz coisa errada, e por que não tem uma distinção, uma separação entre quem pega e quem não pega, entre quem vai morrer, quem vai viver. E eu sei que você quer entender acerca disso. Talvez eu até não seja a pessoa mais indicada para explicar tal algo, mas o que eu quero trazer hoje aqui vem inspirado por Deus, para que eu possa te ajudar a compreender um pouco a mais acerca da palavra do Senhor. Então vamos fazer um instante de oração e depois vamos ler aqui uma palavra junto, um texto, amém? Senhor Deus e Pai, abençoa-nos, ó Deus, nesta noite, finalzinho de tarde, abençoa-nos, para que possamos, ó Deus, receber de Ti a sabedoria para explicar a este povo que tanto anseia, Senhor, alimentar-se e interpretar um pouco mais a Tua palavra. Ajuda eles, dando-lhe força, graça e sabedoria, perseverança em tempos de guerra, para que possam, Senhor, sair como vitoriosos. E assim eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Então, irmãos, abrindo aqui então a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, e o versículo de número 1 diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: Ai, meu Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dizes a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ora, a tua oração, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e empararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Irmãos, o que eu queria explicar para os irmãos rapidamente é um texto muito interessante para a gente que tem o hábito muitas vezes de ouvir aquela palavra, uma palavra muito fechada, a qual só fala, a gente tem o hábito de pregar bastante o evangelho cristocêntrico e a gente continua nesse foco, mas para que os irmãos entendam, irmãos, servos de Deus, independente da situação em qual esteja, ainda é servo de Deus. Mas pastor, por que a pessoa do mundo, por que Deus não faz uma distinção e não separa aquele que vai pegar o vírus, aquele que não vai pegar, aquele que vive hoje, porque, irmãos, eu sei que isso tira seu sono, eu sei que isso tira muitas vezes tua linha de raciocínio, pensa talvez que em uma possível injustiça de Deus, Deus não está sendo justo, porque algum ente querido nosso partiu, porque algum familiar partiu, porque alguém que a gente ama muito, que viveu o evangelho de salvação e hoje não está mais conosco, porque não conseguiu superar esta grande prova, esta grande luta que sobreveio nos últimos dias. Mas, irmãos, sejamos sóbrios e entendemos junto do povo, que a importância de Deus e o mais importante de tudo é entender que o Senhor, Ele é justo, e a justiça de Deus, ela se sobressai acima de qualquer coisa. Irmãos, veja comigo que Ezequias estava como que enfermo de morte, ele iria morrer. E o profeta de Deus foi até a presença de Ezequias e chegou lá e passou para ele a informação a qual Deus disse: ordena a tua casa porque tu vais morrer. Esta enfermidade era umas chagas, irmãos, umas lepras que saiu no corpo dele, e aquilo não tinha cura, não tinha como ele se curar daquilo. Deus sabia que ele haveria de morrer. E o que acontece, irmãos? A justiça de Deus, ainda que o povo assírio tinha cercado a região de Israel e estava prestes a invadir o território onde que o rei Ezequias reinava, então o que acontece, irmãos? A
justiça de Deus, ela se sobressai, e por que muitas vezes a gente tem que, é lícito que o povo de Deus também passe pela prova, passe pelo vale da sombra da morte, alguns até mesmo chegam a partir em salvação. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele tem que ser justo de início a fim em nossa vida. Imagine se Deus seria justo se ele somente permitisse que tal vírus chegasse só a vida daqueles que não vão na igreja, aqueles que não têm presença de Deus, aqueles que estão lá desviados, aqueles que, por exemplo, num carnaval há 2 ou 3 anos atrás, saíram arrastando a imagem lá, não sei se foi no carnaval ou se foi numa daquelas paradas gay que teve lá, saíram arrastando uma imagem de Jesus pela cidade como um desfile, como um algo glorioso. Imagina, aquilo é cuspir na cara do evangelho de Deus. Então você imagine comigo, irmão, se Deus ele fosse injusto, seria injusto da parte de Deus permitir que só aqueles que não tivessem a presença dele que pegasse tal algo, porque Deus estaria sendo tendencioso e aos seus ele estaria poupando de uma forma sobrenatural, e Deus não quer invadir a privacidade humana, Deus não quer agir no sobrenatural de uma forma visível, ele usa os meios e recursos naturais para fazer com que o povo consiga se converter, se livrar. Talvez você pegue e Deus te dê uma energia positiva, que Deus te bota um médico abençoado lá que vai te dar um remédio poderoso, que vai te erguer, vai te dar estrutura, vai te dar sabedoria para você vigiar, para você se afastar do emprego, para que tu possa passar por esse vale e não perder a própria vida. Agora você vê comigo, irmão, se Deus não fosse justo com Ezequias, a justiça de Deus, quando ele viu que o servo dele, não sei se você já deve ter lido na Bíblia, que Jesus curou o cego de Jericó, e ele chegando à porta de Jericó ali, o homem estava cego, Jesus cuspiu no chão, fez uma lama e passou aos olhos daquele homem. E o que ele fez? Ele disse: vai ao tanque de Siloé, lava os seus olhos e voltarás a ver. O tanque de Siloé, irmão, se você não sabe, foi feito por a mão do próprio rei Ezequias. Então você vê que Deus tinha uma atenção especial, e as obras, os feitos de Ezequias eram tão poderosos que consegue se achar a história de Ezequias em 3 livros bíblicos. Então você entende, irmãos, que ele era um homem, era poderosíssimo na presença de Deus, porque tinha ouvido, ele ouvia. E naquele momento, irmão, quando assolou a vida dele com aquela enfermidade, ele não teve forças de murmurar, ele não teve força de reclamar, irmão. Ele simplesmente virou para a parede, entendendo assim, era o ápice da solidão. Ninguém ali estava com ele. O próprio profeta já tinha se retirado da sua presença. Isaías tinha se retirado da sua presença. Então quando ele vira para a parede, ele diz: Senhor, sede pois comigo, e todas as obras a qual diante de ti eu fiz, que tenha valor e peso, para que o Senhor possa me livrar de tal mal. Irmãos, não importa o tamanho da enfermidade, não importa o tamanho do vírus que tem assolado a tua família, que tem assolado o teu lar, não deixa, irmão, que isso venha bater você na fé. Entenda que a tua oração tem poder. E eu digo, irmão, se você virar para uma parede, não importa se seja para a tua direita ou para a tua esquerda, a parede que estiver virada, o Senhor ali está te ouvindo, porque tu pode estar com vírus, mas tu não está sozinho com ele. Você pode estar andando no vale da sombra da morte, mas não vais temer mal algum, porque a sombra do Senhor andará contigo, onipresente, onipotente estará do teu lado. Irmão, olha o que eu vou falar aqui para você nesta noite. Ezequias teve um filho, e o filho de Ezequias, irmãos, ele com 12 anos virou rei, e esse rei foi um dos piores que teve em Israel. Ele abominava a presença de Deus, ele agia de forma errônea, e Deus teve problemas seríssimos. Se Deus tivesse permitido que Ezequias tivesse morrido ali, ele tinha terminado com esse problema, e aquele futuro rei, depois, ele não haveria de... Manassés, se não me engano, não haveria de acontecer de trazer essa angústia, essa tristeza para Deus como ele trouxe. Mas como Deus é justo, irmão, vive quem é bom, vive quem é mau. Como Deus é justo, irmãos, perece quem é fiel, quem é reto, quem é verdadeiro, quem é justo e quem vive um amor limpo e genuíno da palavra, assim como aquele que não vive também vai passar pelo vale, vai viver, porque Deus, irmãos, não está aqui para ser injusto, não. Ainda que você vai pensar assim, mas aquele lá roubou, matou, traficou, ele precisava morrer. Não, não é assim, irmão, a gente não pode agir dessa forma. Se o servo de Deus partir, a diferença é que aquele que está com Deus parte em salvação, e aquele que está lá no mundo, infelizmente, irmãos, vai ter que usar um pouquinho mais de sabedoria, ou pedir ainda uma oportunidade a mais para poder chegar diante do trono de Deus e para poder ali então reconciliar, dar tempo de reconciliar e buscar a presença do Senhor. Irmãos, não é um cilindro de oxigênio que vai salvar a tua vida, não. Desculpa te dizer, é necessário sim. Eu sei que muitas pessoas estão precisando, e eu tenho orado para Deus, a nossa própria igreja tem ajudado nessa
parte, mas o que eu quero dizer para você é que o mais importante de tudo, o que vai te salvar, o que vai te dar estrutura para permanecer, para prevalecer de pé diante da tua prova, é o Deus de Israel e Todo-Poderoso, a qual com todo o teu coração tu tens recebido dia após dia. Irmãos, fique com essas palavras, eu quero dizer para você aqui esta noite. Irmãos, guarda no fundo do profundo do teu coração a palavra fiel e verdadeira. Se Ezequias, na hora do clamor da morte, na angústia dele, angústia, irmão, chorou, pediu para Deus e Deus ouviu, tampouco ouviria você. Que a gente sabe, irmãos, é doído, é doloroso, nossa família também está perecendo, muitas pessoas, qual a gente ama, qual a gente precisa estar ali do nosso lado e hoje estão perecendo. Eu quero dizer para você essa noite, não desanime, irmão, porque maior é o Deus que está contigo do que a luta que tem assolado esta nação. Fico com essas palavras, me ajuda em oração para ser fiel e vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.